Olá, meus amigos do Gresg, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Rumo Certo, que é um livro, de Chico, psicografado por Emmanuel. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais de mais um dos capítulos do livro, que tem sido aí maravilhoso, todas as nossas quinta-feiras às 7 horas da noite. Seja muito bem-vinda, Aline, Gilmara, seja muito bem-vinda. Fala para mim como é que tá o áudio, como é que estão as coisas. E hoje já voltaram ao normal as coisas, né? Porque o último episódio nosso foi um episódio gravado, devido ao fato de eu estar viajando, mas a gente já está com tudo em cima. Hoje a gente vai estar fazendo ao vivo aqui, a cores com você. E hoje, o nosso capítulo de hoje, ele é um capítulo bastante forte, tá? Quando eu peguei essa leitura e comecei a escrever, e comecei a estudar, eu falei, caramba, hoje vai ser bom, né? Tem sido bom, todas as quintas-feiras tem sido maravilhoso, né? Acredito tanto para vocês quanto para mim. Para mim tem sido ótimo, vários aprendizados nesse processo, né? Então, a melhor forma de aprender é você ensinando alguma coisa. Quando a gente lê aqui e interpreta isso, eu acredito que a gente aprenda muito mais, né? Então é muito interessante esse processo, tem caído várias fichas aqui. Boa noite, Gilmara. E aí, o capítulo de hoje a gente vai falar de inquietações e complicações, né? E conforme eu tenho falado aqui, os episódios eles vêm se ligando um ao outro de uma forma extraordinária, né? As coisas elas vão acontecendo, eles vão vindo assim de uma forma fascinante, né? E cada vez mais fica claro para mim a proposta das nossas quintas-feiras, né? E hoje a gente vive num mundo muito atribulado, né? Então, eu não sei, já falei isso aqui em outro momento, eu não sei quais são os desafios que você passa pela sua vida hoje, né? E todos nós passamos por esses desafios, né? É normal isso na nossa vida, faz parte do processo, né? Só que muitas das vezes a gente não consegue se colocar da forma correta de frente a esses desafios. E é nesse momento que começam a acontecer. A minha internet eu acho que deu uma picotada, enfim. Então, esse capítulo, esse livro, ele tem vindo de forma que ele coloca esses desafios de uma forma muito simples, né? Não que aquilo que você esteja passando hoje não é importante, não é complicado, não é difícil. Não é isso que eu estou falando. Mas a forma como a gente se coloca de frente a esses desafios que vai fazer toda a diferença, entende? Então, tem ficado cada vez mais claro isso para mim, tá? Que a forma como nós nos colocamos diante desses desafios é o que vai fazer toda a diferença. E hoje é um sinal claro disso. Hoje a gente vai falar especificamente disso, né? Porque eu venho falando aqui meio que de tabela. Só que hoje não, hoje a gente vai direto ao ponto, porque o capítulo ele foi muito assim assertivo nas palavras e eu fiquei muito feliz de ter pego esse desafio, né? Mas vamos lá. Então, olha só, para a gente começar, porque senão você sabe que eu me estendo um pouquinho nas palavras, a gente vai estar falando hoje do capítulo 51, tá? E o capítulo 51 ele fala sobre inquietações e as complicações, ou seja, ele vem trazendo à tona exatamente isso que eu falei com você. Ele traz à tona justamente esses desafios, essas inquietações, essas atribulações que nós passamos no nosso dia a dia e fala pra gente de uma forma muito simples e clara como a gente deve agir diante dessas circunstâncias e por que a gente passa por essas circunstâncias, né? Porque muitas das vezes a gente se pega fazendo essa própria pergunta, né? Deus, por que eu estou passando por tudo isso, né? E às vezes a gente até acredita que isso de certa forma é uma punição ou alguma coisa do tipo, e não é, né? A gente vai ver que não é. E que muitas das vezes esses porquês e essas inquietações são infundadas, né? Não existe motivo real para toda essa tribulação, vamos colocar dessa forma. Ele vem trazendo isso de uma forma muito clara, né? Então vamos começar aqui, ó. Ele fala que já no primeiro parágrafo, a existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Ou seja, o que ele está falando aqui?
No fundo, tudo que a gente está passando aqui no nosso dia a dia é um estágio, né? Eu se não me engano, foi exatamente disso que eu falei no último bate-papo. Seja muito bem-vindo. Então, assim, eu estava falando justamente isso, né? Da nossa existência nesse plano material, que nada mais é do que um estágio, né? A gente está aqui por provas e expiações e a gente está aqui justamente para aprender, né? Ou para provar, né? Vamos colocar dessa forma, que a gente aprendeu em algum determinado momento aquilo que a gente precisava aprender. Para quê? Que a gente possa depurar, né? Para que a gente possa afinar o nosso caráter, o nosso moral propriamente dito, né? Então, a nossa existência, ela é simplesmente para isso, né? A gente está aqui fazendo um estágio para que a gente passe por esse processo de depuração moral, vamos colocar dessa forma, né? Então, ele fala aqui, ó, a existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação, né? Daí a complexidade que se apresenta. Então, é complexo? É complexo. Não é uma coisa muito simples da gente entender, né? Mas faz parte, à medida do que a gente aceita todo esse processo, né? E aí ele continua, ó. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através dos seus problemas. Então, de novo, eu não sei o que você passa hoje, né? Talvez seja uma situação realmente bastante complexa, mas à medida que a gente aceita que aquilo que a gente está passando nessa terra é um estágio e que esses problemas nada mais são do que lições que nós precisamos aprender, a gente começa a ter um olhar um pouquinho diferente para essas situações que nós estamos passando. Percebe? Porque à medida que a gente olha esses problemas como se fosse um problema, né? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer nesse trocadilho, mas à medida que a gente olha os nossos problemas como se fosse realmente um problema, a gente começa a entrar num ciclo de negatividade e não consegue enxergar uma saída. Só que à medida que a gente entende que esses problemas eles estão acontecendo e que eles fazem parte dessa nossa existência para a nossa depuração, para o nosso burilamento moral, a gente começa a entender e tentar visualizar isso de forma de, cara, como é que eu posso, o que eu preciso aprender com tudo isso que eu estou passando? Quais são as coisas que eu preciso enxergar que eu ainda não estou conseguindo enxergar que vão fazer com que eu saia dessa situação e que ao mesmo tempo vão me trazer um aprendizado a ponto de levar para um outro nível existencial, entende? Então, a partir do momento que a gente aceita que esses problemas, seja ele qual for, de novo, eu não estou aqui minimizando o seu problema, mas à medida que a gente aceita isso como sendo um desafio e como sendo um estágio que ele está falando aqui do espírito, a gente começa a olhar esses problemas por um outro prisma, por um outro ponto de vista, percebe? Seja bem-vinda, Shirley, seja muito boa noite. Então, a questão não está em si no problema, a questão não está em si nas inquietações e nas complicações, e sim na forma como nós enxergamos tudo isso, né? Então ele fala aqui, ó, a afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na terra através de seus problemas. Dificuldade superada, experiência adquirida. Então, uma vez que nós conseguimos superar todas essas dificuldades, é o momento que a gente aprende o que a gente deveria aprender, entende? E aí ele continua, disso procede o imperativo da serenidade, do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos assumir na seara do mundo, né? Então, o que ele está falando aqui? Ou seja, eu preciso ficar presente para as minhas decisões, ou seja, observar tudo isso que está acontecendo e estar presente para entender quais são esses aprendizados, né? Então, ó, tudo procede do imperativo da serenidade, do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos assumir nesse mundo. Porque, no fundo, tudo acontece devido a uma coisa chamada alta responsabilidade. Ou seja, nós precisamos ser responsáveis por isso, por tudo que acontece na nossa vida. Daí
a necessidade não, né? Mas o fato da gente ter o nosso livre-arbítrio, entende? Então o nosso livre-arbítrio, eles nos dá justamente a liberdade para nós tomarmos decisões mais assertivas para que a gente consiga passar por esses desafios, para que a gente consiga cumprir esses estágios de forma assertiva, ao ponto de evoluir, ao ponto de aprimorar o nosso nível moral, percebe? E uma vez que a gente consegue isso, uma vez que a gente entende esse mecanismo, é onde a gente começa a caminhar, onde a gente começa a progredir na nossa lei do progresso, que para mim é uma das mais fascinantes que tem, tá? E aí ele continua: quantas aflições se nos debitam unicamente a invigilância, seja nos desafios do raciocínio, seja nos desvários do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. Então, de novo, olha só o que ele está falando aqui, ó. Quantas aflições se nos debitam unicamente a invigilância. O que é a invigilância? É a gente não estar presente para aquilo que está acontecendo. Ou seja, eu estou no piloto automático. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Poxa, eu estou no piloto automático, ou seja, eu acordo, vou para o trabalho, vou para casa, volto, durmo e começo o dia de novo e as coisas estão acontecendo ao meu redor, eu absorvo aqueles problemas e vou absorvendo e uma hora a coisa explode, né? Por quê? Porque eu simplesmente estou nesse piloto automático. E esse piloto automático nada mais é do que? Nada mais é do que a invigilância, seja nos desafios, nos desvários do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. E aí, o que seria isso, né? Quando a gente fala assim, nos desvários do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. Ou seja, se eu ficar muito neurótico e entender também tudo o que está acontecendo, por quê, e tentar... E eu estou falando por experiência própria, tá? Porque eu sou, de certa forma, assim, eu sou uma pessoa muito analítica. Eu preciso entender o que está por trás das coisas. Por isso que eu gosto de estudar, né? Que é justamente para entender todo o mecanismo. Mas se eu entrar nessa neurose de entender tudo o que está acontecendo, eu começo a pirar, entende? E isso, inclusive, é um dos fatos de eu ter começado a estudar um pouco mais o espiritismo. Porque eu sempre perguntava, eu nunca tive aquela questão de, poxa, como é que pode as pessoas sentir Deus, sentir a presença divina e eu não sinto nada, né? Como é que é isso? Ou seja, isso é um comportamento de alguém mais analítico, de alguém mais racional. E até que um dia eu falei, poxa, estuda, né? E aí eu comecei a ler, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim. E eu falei, cara, eu não preciso entender, eu preciso simplesmente aceitar, né? Então, se eu começar nessa questão dos desvários do raciocínio, ou seja, tentar racionalizar tudo, eu começo a entrar em paranoia, né? Ao mesmo tempo, se eu começo também aqui, né, nos exageros da sensibilidade, ou seja, ser aquela pessoa muito emocional, as coisas começam a ficar mais complicadas também. Por quê? Porque eu começo a não fazer algumas ligações cognitivas que eu preciso fazer até para entender. Porque tudo eu vou emocionalizar, vamos colocar dessa forma. Faz sentido, pessoal, que eu estou falando aqui para você? Então, eu preciso estar presente para o equilíbrio. Ou seja, eu tenho o meu lado emocional, eu tenho o meu lado racional. Só que um não pode se colocar ao outro. E aí está a grande dificuldade das coisas, porque eu preciso equilibrar esse processo. Ou seja, eu preciso ter a sensibilidade de entender aquele cenário ali, de absorver o que está acontecendo, né? De ter ali o amor ao próximo, a compaixão. Então, eu preciso trabalhar essa minha questão emocional para conseguir evoluir. Porém, eu também tenho que ficar presente para a minha questão racional para conseguir entender o que está acontecendo e tomar decisões mais assertivas. Ou seja, qual é a chave disso tudo? É eu estar em equilíbrio nas minhas decisões e atento ou atenta aí o que estiver acontecendo para que eu possa fazer com que essas minhas decisões sejam assertivas, né? E eu consiga ter ações adequadas a todo esse processo. Porque senão eu começo a entrar em agonia, começo a entrar ali, né, em depressão muitas das vezes, porque eu fico antecipando o futuro. E a gente vai falar disso, ele fala disso daqui a pouco, né? Sou muito emocional, isso atrapalha.
É isso, Shirley. Às vezes sim, tá? Às vezes sim. Agora, de novo, eu vou bater nesse ponto. Isso atrapalha? Depende. Eu preciso do equilíbrio. Existem momentos que eu preciso ser mais emocional. Existem momentos que eu preciso ser mais racional. Então, a chave é o equilíbrio. Tá? O equilíbrio é tudo. Isso vai fazer a máquina girar. Legal? E aí ele continua aqui, ó. Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, né? Ou seja, em todos os momentos que você tiver aí nesse bololô, nesse ninho do furacão aí, ele fala aqui, ó, confie-nos ao infinito poder da criação, de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. E isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. De novo, ó, em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemos-nos ao infinito poder da criação e de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Tá? E ele fala aqui, envolvidos em qualquer ponto do universo a quem? Ao poder da criação. E aí a gente precisa entender que Deus fez do homem a sua imagem e semelhança. Tá? E aí eu volto a mim, né, ao meu caso, como eu cheguei ao Espiritismo, enfim, que foi justamente questionando as coisas e procurando, de certa forma, quem é Deus? Né? Procurando quem é esse Todo-Poderoso que as pessoas falam, né? E que eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. E como é que pode alguém sentir e eu não sentir? Né? Enfim, então, quando a gente aceita e entende como é que funciona o processo, e a gente vê que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. E à medida que eu aceito que eu sou a criação do divino, que eu sou a criação de Deus, e que ao mesmo tempo eu sou semelhante dele, isso mostra que se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus está dentro de mim. Então eu não preciso ficar nessa angústia desacerbada de procurar a Deus, porque ele já faz parte de mim. A única coisa que eu preciso é aceitar, entende? Então, à medida que eu aceito que eu sou parte de algo maior, à medida que eu aceito que eu sou parte da criação, à medida que eu aceito que eu faço parte de um sistema de amor, um sistema de justiça, né? Eu começo a falar assim, cara, eu não estou sozinho. As coisas estão acontecendo, elas precisam estar acontecendo por algum motivo. Talvez eu não compreenda esse motivo agora, mas eu aceito que essas confusões, né, esse ninho do furacão, ele esteja acontecendo por um motivo. Às vezes a gente não sabe qual é esse motivo, é difícil saber qual é esse motivo, mas a gente precisa aceitar que existe um aprendizado ali, existe algo que a gente precisa superar, existe algo que a gente precisa espiar, que a gente precisa passar, que a gente precisa provar que a gente aprendeu algo. E talvez eu ouso dizer que no íntimo, lá dentro, quando você para e começa a refletir não sobre o seu problema, não sobre tudo que está acontecendo, mas quando você começa a refletir sobre você. Eu ouso dizer que no fundo você sabe que é. Entende? Faz sentido o que eu estou falando? No fundo faz no fundo você sabe que é. E é justamente isso que a gente precisa superar. Percebe? Então, à medida que eu entendo isso, que eu aceito e eu consigo transcender ao fato, é onde as coisas vão começar a melhorar. Porque a gente tende a potencializar o fato. Porque o fato em si nunca é nada. E a gente já falou sobre isso. O fato em si nunca é nada. Mas a minha intenção real em estar passando por todo esse processo ou não, cabe a mim decidir. Cabe ao meu livre-arbítrio. Entende? Bom, e aí ele continua aqui, ó. Não existem questões insolúveis para a divina providência. Não existem questões insolúveis para a divina providência.
e, dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam. Ou seja, não existem questões insolúveis, não existem problemas irresolvíveis para Deus, né? Se eu posso falar irresolvíveis, não sei nem se está certo, mas tudo bem. Não precisam, não existe isso para Deus, entende? Mas dentro disso, dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam. Então, a gente precisa entender, aprender a satisfazer esses compromissos, porque é justamente isso que vai fazer com que a gente transcenda a esse problema, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cercam. Então, de novo, tá? De novo, eu não sei o que você está passando hoje. Todos nós temos problemas, todos nós temos complicações no nosso dia a dia, todos nós passamos por dificuldades, isso faz parte da vida, né? Isso faz parte do processo. Então, olha aqui, ó. E aí, mas ele diz, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos. O que ele está falando aqui? Tudo o que está acontecendo é simplesmente um fato. A gente não precisa subestimar, ou seja, fazer pouco caso. Isso é besteira, tem que acontecer mesmo, porque é assim que eu aprendo. Não, não é isso. Isso eu estou fazendo pouco caso. Mas eu também não preciso superestimar, ou seja, caramba, eu estou passando pelo maior problema do mundo, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou passando. Então, com isso, a gente está superestimando aquele fato. Só que o fato é simplesmente um fato. A diferença maior vai ser como nós conduzimos esse fato, né? Eu já falei aqui uma vez de uma coisa que eu escutei de um chefe meu, né? Porque ele disse com razão, né? Nós tendemos a achar que o nosso problema é sempre maior que o problema do outro, né? Enfim, então a gente precisa entender que o fato é sempre o fato. O que está acontecendo é o que precisa acontecer. Agora, a gente precisa entender quais são os aprendizados que nós precisamos ter com isso, tá? E aí ele continua: equilíbrio edificante e paciência operosa. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil. De novo, frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil. Então, frequentemente, o que ele está falando aqui? Que tudo isso que a gente está passando, que tudo isso que você está passando, ou que possivelmente vai passar, né, em algum momento, o grande transtorno de tudo isso é o quê? É a antecipação de um fato, ou seja, eu fico preocupado no futuro, o que isso pode me causar? Caramba, se XYZ acontecer dessa forma, como vai ser minha vida? Se isso acontecer assim, assado, eu não vou ser mais ninguém. Como é que eu vou resolver tudo isso? Então, a gente está antecipando um fato. Só que olha só o que ele fala aqui, ó. Respeitável, mas inútil. Projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, as quais, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. E isso talvez já tenha acontecido com você. Ou seja, é você passar por algo, é você estar ali passando por alguma turbulência na sua vida, você projeta um futuro problemático daquela situação e aquilo ali simplesmente se desfaz e vai embora. E aquele fato que você projetou não aconteceu. Ou seja, a gente passou por um processo de ansiedade, a gente passou por todo aquele processo de turbulência emocional por algo que no fundo, nem chegou a acontecer. Por quê? Porque eu superestimei aquele fato e antecipei algo que foi pura e simples coisa da minha cabeça. Entende? Por isso a gente precisa ter esse equilíbrio do emocional e o racional. Percebe? Bom, e aí ele fala aqui, em suma, saibamos amar sem o ônus do apego, servir
sem cobrar impostos de reconhecimento. E isso aqui é muito comum a gente escutar. Poxa, eu fiz XYZ por ciclano e ele não falou nada, não deu nenhum obrigado. O que a gente está fazendo aqui? Servir sem cobrar impostos de reconhecimento. E a gente está cobrando reconhecimento, que talvez para a pessoa não é relevante. Ou talvez para essa pessoa ela simplesmente aceitou que você ajudou ela e continuou a vida dela. E a gente fica antecipando ali, querendo alguma coisa em troca e não teve. Então ele fala aqui, ó, servir sem cobrar imposto de reconhecimento, tá? Desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade. Agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Abstenhamos-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida. Então, isso aqui é importante, né? Abstenhamos-nos a acrescentar a sombra da inquietude nos processos da vida. Ou seja, deixa para trás essa sombra, entende? Se hoje você está passando por algum desconforto, se você hoje está passando por algum transtorno, aceita. Faça uma oração, faça uma prece, peça sabedoria, peça clareza para que tudo se resolva, peça para que as coisas caminhem da melhor forma. Coloque na mão de Deus, como está falando aqui, né? Porque à medida que a gente faz isso, não existem questões insolúveis para a divina providência. Então, uma vez que a gente se conecta ao todo, uma vez que a gente se conecta a Deus, que já faz parte do seu ser, ele já está presente na sua vida, você não precisa buscar por ele, você só precisa aceitar. Então, uma vez que a gente aceita e coloca nas mãos da providência, da criação, as coisas elas vão começar a acontecer de forma mais leve, entende? Então, se hoje você está passando por alguma coisa mais conflituosa, se hoje você está passando por algum transtorno ali, meio que né, no olho do furacão, não seja racional nem emocional. Tenha equilíbrio e plenitude para tomar as decisões corretas e entender que, cara, eu estou passando por isso por algum motivo, mas eu sei que Deus está dentro de mim, né? E aí você pode simplesmente fazer uma prece, não pedindo a solução, porque a solução é o livre-arbítrio, quem vai dar é você, entende? Ele não vai fazer por você. Não peça solução, peça clareza, peça sabedoria, entende? Porque uma vez que a gente tem clareza e sabedoria para entender o que está acontecendo e tomar as melhores decisões, as coisas elas simplesmente vão acontecer, entende? Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Então, a única coisa que a gente precisa para passar por todo esse processo, por esse estágio chamado vida, que nada mais é do que um estágio de burilamento, né, de purificação moral, as coisas vão se resolver. Porque você não está passando por isso. Primeiro, não está passando sozinho, né, ou sozinha. Né? E outra, o que está acontecendo é previsto acontecer. Mas não precisa subestimar e nem subestimar e nem superestimar. Entende? É simplesmente resolver, porque o que está acontecendo é simplesmente um fato. Né? E o fato é como nós olhamos para aquilo e antecipamos um futuro de algo que talvez nem vai acontecer, de um problema maior que nem vai acontecer. Então, ó, abstenhamos-nos de acrescentar a sombra da inquietude no processo da vida, que nos objetivam o indispensável burilamento moral. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Tudo isso faz parte de uma purificação da nossa moralidade, entende? Essa é a raiz de tudo. Para isso que tudo que está acontecendo serve simplesmente para depurar, para apurar, para refinar o nosso nível moral, percebe? E dedicamos fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui. Dedicamos-nos fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui. Ou seja, fazer cabe a nós, não cabe a Deus. Ele já te deu tudo que você precisa para passar por isso. Você até já sabia quando desceu o que você ia passar. Então ele já te deu as ferramentas necessárias. Por isso que eu falo, não peça a solução.
clareza, peça sabedoria. Faça uma prece. Vibre numa frequência maior. Deixe essa frequência de negatividade de lado. É fácil, Fábio? Não, pelo contrário. É difícil a vera. É muito difícil. Mas é justamente esse aprendizado que a gente precisa passar. Entende? Então ele fala aqui, ó. E dedicamos fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui. Entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Parece simples, né? Parece simples. É simples, não é fácil. É simples, né? Então, as coisas realmente elas precisam acontecer para que a gente consiga evoluir nesse plano. A gente está passando simplesmente por um estágio aqui. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A dor é passageira. A felicidade pontual também é passageira. Né? A gente só precisa de paz. Paz, sabedoria e clareza. Né? E isso vai acontecer quando a gente, como eu já falei e falo sempre, que eu falo que para mim é a principal coisa, que é amar a Deus acima de tudo, é o próximo como a si mesmo. Então, essa paz, essa sabedoria e essa clareza, ela só vai acontecer primeiro quando a gente amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que você entende que você é um estagiário nessa terra, que você aceita que você faz parte de algo maior, né? Que você se ama, ou seja, não tem julgamento sobre o seu fato. Aconteceu? Fez besteira? Fez besteira, tá tudo bem. O que eu aprendo com essas besteiras que eu fiz? Vai fazer novamente? Vai ficar batendo na tecla do erro? Ou vai absorver um aprendizado disso tudo? Que é o grande X da questão. Absorver o aprendizado, segue em frente. Vai deixar de fazer besteira? Não. A gente vai continuar fazendo besteira. Porque já viu, sabe como é que é estagiário, né? Tem as piadinhas do estagiário, né? Então não vou fazer piadinha de estagiário, mas sabe como é que é estagiário. A gente vai continuar fazendo besteira, né? Independente, né? Então se a gente está aqui nesse mundo, né? Se a gente não está aqui para uma missão maior, a gente vai fazer besteira. Acho que até quem está com uma missão maior faz besteira também, né? É verdade? Então a gente vai fazer besteira. Mas a gente só precisa entender que a gente faz parte de algo maior e que Deus se faz presente já dentro de nós. A gente não precisa buscar por Ele. A gente só precisa aceitar que Ele já faz parte do tudo e que nós somos parte desse tudo. Tá bom? Bom, espero que hoje possa ter verdadeiramente te ajudado. Espero que possa ter feito sentido para você. Passamos na nossa hora mais 3 minutinhos. Mas que de verdade você consiga ter clareza e sabedoria para que você consiga passar, né, por todas essas inquietações e complicações que talvez você esteja passando hoje, tá? Então, aceite que Deus faz parte de você, né? Peça sabedoria, peça clareza de ações e o equilíbrio entre o racional e o emocional para que você consiga tomar as melhores decisões através do seu livre-arbítrio e para que todo esse enrosco se desenrole e que você possa ir para outro estágio, tá bom? É até quinta-feira que vem. Tamo junto, tá? Beijo no coração de vocês. Fico muito feliz em estar aqui com vocês todas essas quintas-feiras. Vocês não sabem o quanto eu também aprendo com tudo isso. E quinta-feira que vem, estamos novamente aqui no nosso Rumo Certo, tá? Gilmara. Quinta de reflexão, é verdade, né? Quinta de reflexão. Bom, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.